Vamos começar o estudo da hidrostática. Observem comigo alguns detalhes para esse estudo. Nos sólidos, os átomos e moléculas são mantidos em suas posições por grandes forças. Em líquidos e gases, essa interação molecular é muito mais fraca e as moléculas podem mover muito mais livremente ou deslizar em torno de uma das outras. Substâncias que se comportam dessa forma são chamados de fluidos. Por poderem fluir ou escoar com facilidade, os líquidos e gases são considerados fluidos. A hidrostática ou estática dos fluidos se refere ao estudo dos fluidos em equilíbrio. Grandeza física que caracteriza a distribuição de massa de um corpo no seu volume é a densidade. Densidade, portanto, é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Se em gases encontrar a palavra massa específica, saiba que também massa específica é a razão entre a massa e o volume dessa grandeza. O volume ocupado por 1 quilo de algodão é bem maior do que o volume ocupado pela mesma massa de chumbo. Isto porque algodão e chumbo têm densidades diferentes. Há mais massa em 1 centímetro cúbico de chumbo do que em 1 centímetro cúbico de algodão. Para o mesmo volume, a quantidade de massa de chumbo é maior do que a quantidade de massa de algodão. Algumas densidades de algumas substâncias, isso a 0 graus e a pressão de 1 atmosfera. Observem, a densidade do ar, 0,013 gramas por centímetros cúbicos. Do gelo, 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Da água, 1 grama por centímetro cúbico. Observe, a densidade do gelo, a mesma substância em estado diferente, é menor do que da água. Por isso, o gelo flutua na água. Do ferro, 7,6, e do mercúrio, uma outra grandeza que vamos usar mais à frente, 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Ninguém precisa decorar essas grandezas. Serão dados em qualquer prova. Na realidade, essa tabela está ali para que você pudesse observar que esses valores que agora eu apresentei a vocês estão em gramas por centímetros cúbicos. E, ocasionalmente, nós vamos precisá-los dessas grandezas, dessa densidade, em quilos por metro cúbico. Transformar gramas por centímetros cúbicos em quilos por metro cúbico, basta multiplicar por 10 a 3. Basta multiplicar por 1000. Observem, a do gelo, que era 0,92, virou 0,92 vezes 1000, vezes 10 a 3. Da água, que era 1 grama por centímetro cúbico, virou 1 vezes 10 a 3, quilos por metro cúbico. Ok? Pressão é a razão de uma força sobre uma determinada área. Observe, pressão é a razão da força sobre área. Para a mesma força aplicada, quanto menor for a área, maior será a pressão sobre a qual ela atua. Observe a charge. Na areia movediça, quem fica em pé tem maior possibilidade de se afundar. Porque menor área, maior pressão. Um outro exemplo. Pegue um prego e coloque entre os dedos polegar e o indicador, comprimindo-o. Nos 2 dedos, o prego exerce a mesma força. Entretanto, você sentirá maior força, maior dor no dedo apoiado na ponta mais fina. Menor área, maior pressão.
Para a mesma área, a pressão será tanto maior quanto maior for a força aplicada. P é a pressão, A é a área da superfície e F o módulo da força resultante, perpendicular à superfície. Pegue agora um tijolo de 1 quilo, 1 quilo de massa, e coloque sobre uma caixa de areia, de 2 formas diferentes, em pé, deitado. Você verificará que o tijolo afundará menos quando estiver apoiado na sua maior área. O tijolo exerce, nesse caso, uma menor pressão sobre a areia do que quando apoiado na maior área. Então, quanto menor a área, maior será a pressão. Por isso afundou mais. Pressão também é uma grandeza escalar, cuja unidade é Newton por metro quadrado. Isso no sistema internacional. Essa unidade de pressão é denominada Pascal. 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado. Outros exemplos? Ao caminharmos na areia, deixamos nela um rastro impresso. Objetos cortantes, como faca, lâminas, devem estar bem afiados para exercerem a sua função. Menor área, maior pressão para uma mesma força. A garota deitada numa cama de pregos, ela não se machuca. E a pressão atmosférica? A Terra está envolta em uma mistura não homogênea de gases, o ar, denominada atmosfera terrestre. Essa atmosfera exerce uma pressão sobre os corpos nela inseridos, que é chamada de pressão atmosférica. A unidade conveniente para expressar a pressão atmosférica é a atm, sendo esta definida ao nível do mar. Ao nível do mar, a pressão atmosférica de 1 atm equivale a 1,01 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, ou, se preferir, 1,01 vezes 10 elevado a 5 pascal. À medida que afastamos da superfície da Terra, o ar se torna mais rarefeito e o tamanho da coluna de ar diminui. Portanto, a pressão atmosférica se torna cada vez menor. O desenho caracteriza: ao nível do mar, Rio de Janeiro, a coluna de ar é maior. Significa que a pressão é de 1 atm. Em Belo Horizonte, a pressão já não é mais de 1 atm. A coluna de ar é menor. Menor coluna de ar, menor pressão. Em elevada altitude, além da camada de ar acima ser menor altura, a densidade do ar também é menor, acarretando uma pressão atmosférica menor. A tabela abaixo mostra como varia a pressão atmosférica com altitude. Altitude 0, 1 atm. Belo Horizonte fica em torno de 1.000 metros. A pressão atmosférica fica em torno de 0,88. E assim sucessivamente. À medida que você sobe as montanhas, a altitude sendo cada vez maior, a pressão atmosférica vai se tornando cada vez menor. Observe, a 10.000 metros de altitude, a pressão atmosférica é de apenas 0,28 atm. Diversas experiências podem ser realizadas para demonstrar a existência da pressão atmosférica. Vejamos alguma delas. Enche um copo com água até a borda. Coloque sobre o copo uma folha de papel não absorvente. Cuidado, segurando o papel, emboque o copo, mantendo-o de boca para baixo. E retire lentamente a mão do papel e verifique que a água não cai. A pressão atmosférica está sustentando a coluna de água, agindo na superfície do papel, de baixo para cima.
Outro experimento. Quando usamos um canudinho de refresco, a sucção que fazemos do ar dentro do canudinho provoca a redução da pressão interna. E a pressão atmosférica se encarrega de empurrar o refresco para cima, dentro do canudinho. Em 1656, o físico Guericke realizou uma célebre experiência sobre a pressão atmosférica. Com uma bomba de vácuo que ele mesmo havia inventado, Guericke tirou o ar de 2 hemisférios de metal que tinham sido postos em união somente com graxa. A seguir, ele atrelou um grupo de cavalos de cada lado desses hemisférios e fez com que eles tentassem separar esse conjunto. Apesar de todo esforço, os cavalos foram incapazes de separá-los. O que impedia a separação era a pressão atmosférica sobre a superfície desses hemisférios. Essa experiência foi feita na cidade de Magdeburgo, e os hemisférios passaram a ser conhecidos como os hemisférios de Magdeburgo.